Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Jó. O capítulo é o 1 até o 3. O cântico para essa reunião é o cântico 141, o milagre da vida. Vamos analisar então, vamos fazer a leitura de Jó, capítulo 1 e o capítulo 3, até o capítulo 3, e vamos fazer alguns comentários relevantes sobre essa passagem. Começando com o capítulo 1 de Jó. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus, rejeitava o que era mal. Ele se tornou pai de 7 filhos e 3 filhas. Seus rebanhos eram de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Ele também tinha um grande número de servos. Assim ele se tornou o maior de todos os orientais. Seus filhos costumavam realizar um banquete, cada um em sua própria casa, no seu dia designado, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois que terminava o ciclo dos dias de banquete, Jó os chamava para santificá-los. Então ele se levantava de manhã cedo e oferecia sacrifícios queimados em favor de cada um deles, pois Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus no coração. Jó sempre fazia assim. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles. Então, Jeová perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: de percorrer a terra e de andar nela. E Jeová disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Então Satanás respondeu a Jeová: será que por nada que Jó teme a Deus, não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora levanta a mão e atinge tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová. Então, no dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo, vindo na casa do irmão mais velho, então, no dia em que os filhos e as filhas de Jó estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e disse a Jó: os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando ao lado deles, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse: caiu dos céus um fogo da parte de Deus, e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse: seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Então Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois se lançou no chão e, curvando-se, disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Em tudo isso, Jó não pecou, nem acusou Deus de fazer algo errado. Então vamos primeiramente fazer aqui uma análise do capítulo 1, primeiramente. Nós sabemos que o livro de Jó, ele foi escrito por Moisés. São eventos que antecederam a própria existência de Moisés, provavelmente chegou então assim através de uma tradição oral, algum tipo de transmissão da época.
o relato sobre esse homem que vivia lá nessa região, na terra de Uz. Aqui se diz que Jó ele era íntegro e temia Deus e se desviava do mal. Portanto, Jó era um homem que nós podemos chamar de um homem justo diante de Jeová. E é interessante que nessa época se dizia o seguinte a respeito de Jó. Veja, você observou o meu servo Jó? Aqui Jeová dizendo a Satanás. Não há ninguém igual a ele na terra. Veja, não há ninguém igual a ele na terra. Uma vez que ele está aqui narrando no livro de Jó, Moisés está narrando no livro de Jó, uma situação sobre um tempo em que não havia ninguém igual a Jó na terra, isso aqui nos coloca o tempo de existência de Jó em um intervalo entre a morte de José e o aparecimento então de Moisés, né? Que se tornou aquele servo de Jeová, designado por Jeová para o representar. É um período ali que nós podemos chamar de um período obscuro, que não tem nenhuma narrativa diretamente relacionada ali aos descendentes de Abraão, visto que Jó não é um descendente de Abraão, ou seja, ele não faz parte, pelo que nós podemos observar aqui, da linhagem do Messias, porque ele é um chamado aqui um oriental, né? Assim ele se tornou o maior de todos os orientais. Então, Jó não era de descendência hebreia, pelo que nós podemos entender. Aqui se diz que Jó ele se tornou então um homem extremamente rico, próspero, né? Não só com uma família grande, uma família que nós vemos aqui incluía 10 filhos, ou seja, eram 12 pessoas quando incluímos ele e sua esposa. E ele continua a crescer, diz aqui, pela bênção de Deus. Esse homem, embora rico, não se esquecia de Deus, porque aqui diz que ele fazia sacrifícios em favor dele, dos filhos dele, porque ele até cogitava a possibilidade de que erros não intencionais da parte de seus filhos pudessem ter sido cometidos na ignorância deles, desses filhos, que ele não queria que isso ficasse assim. Ou seja, ele não queria que esses erros, mesmo não intencionais, ficassem diante de Deus como algo que pudesse ser cobrado. Ou seja, então ele oferecia sacrifícios, que era uma forma que, como nós vemos aqui, antecedeu até mesmo essa compreensão, né? Antecedeu até mesmo a lei mosaica, porque nós já vimos que desde lá do período do Éden, quando Abel e Caim já levavam e ofereciam sacrifícios, que isso já era feito. Então já se tinha essa ideia da oferta colocada diante de Jeová numa tentativa de angariar o seu favor, ou seja, de colocar diante dele o sacrifício de uma vida para o perdão de pecados, ou para que se pudesse ter da parte de Jeová o favor divino. Óbvio que Jó, quando fazia isso aqui, ele talvez não tivesse em mente a mesma compreensão que posteriormente os judeus vieram a ter, e muito menos a compreensão que os cristãos posteriormente tiveram, que se referia a Jesus ou ao Messias, aquele que seria o sacrifício de Deus pelos seres humanos. Mas ele já fazia isso. Nós vemos que nessa ocasião, e isso aqui é muito interessante quando nós analisamos, na ocasião em que Jó estava prosperando, estava crescendo com rebanhos e também crescendo no sentido de se tornar o maior dos orientais, ou seja, estava tendo uma grande fama naquela região específica, né? É muito interessante também termos em mente que aqui se diz que ele se tornou o maior de todos os orientais. Não significa com isso que Jó era o homem mais rico da terra na sua época. Não, isso não está escrito no texto. Aqui só está dizendo que ele se tornou o maior de todos os orientais, ou seja, uma região bem específica. Mas aqui nós vemos que, embora ele estivesse crescendo e prosperando, eventos que fugiam à sua observação estavam acontecendo, como diz o versículo 6. Diz o seguinte:
Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová e Satanás também foi no meio deles. Note que interessante. A Bíblia narra de forma muito clara que há períodos específicos que os anjos de Deus, e aqui que fique muito claro a expressão os filhos do verdadeiro Deus significam os anjos, não é? Que esses anjos, eles se apresentavam periodicamente perante Jeová. Provavelmente isso era para prestar contas, para expor relatórios, para uma espécie de reunião familiar. Então, veja, diante do que nós estamos vendo aqui, nos parece muito claro que a própria acessibilidade desses anjos diante de Jeová, ela é periódica, ela não é constante. Então, imagine, tipo, é como se houvesse ocasiões específicas, tá? Ocasiões, momentos específicos, né? Não podemos estabelecer aqui nenhum tipo de parâmetro temporal, porque o ambiente ou a esfera celestial não é regida pelas mesmas coordenadas e referenciais de deslocamento temporal que a Terra, né? Então, não há possibilidade de fazer nenhum tipo de parâmetro aqui. Mas o fato é que aqui se diz, né, de uma forma com expressões antropomórficas, né, chegou o dia, ou seja, dia aqui, claro que significa um período, uma ocasião, em que os filhos de Deus, os anjos, foram se apresentar diante de Jeová. Então, quer dizer, eles tiveram acesso a Deus. Deus se tornou acessível. Ou seja, eles precisam de permissão. Não é algo que, como nós podemos pensar que Jeová, ele se pode ter livre acesso a ele. Até os anjos, fica muito claro aqui que não tem livre acesso a Jeová. Não. Tudo é seguindo ordem. Existe uma hierarquia, existe toda uma forma pela qual se pode se achegar perante Jeová. E diz que nessa ocasião, em que esses filhos foram então convocados a se apresentar diante de Jeová, Satanás foi lá junto, ou seja, ele estava ali tendo acesso também a essa esfera celestial. Disso nós já temos que a ideia que alguns pregam que Satanás foi expulso do céu já antes do pecado do Éden, ou que ele havia sido expulso do céu, do ambiente celestial, por ocasião do pecado no Éden, ao ter mentido para Adão e Eva, é falso. É falso. Aqui nós vemos que muitos anos, milhares de anos depois do acontecimento no Éden, Satanás está aqui tendo acesso a Jeová nos céus. A situação aqui que está sendo apresentada, que está sendo posta diante de nós, é nos céus, no ambiente celestial, não é na terra. Então veja, ele está tendo acesso a Deus. E Jeová então perguntou a Satanás. Veja que aqui mostra muito claramente que não foi Satanás quem fez algum tipo de indagação ou questionamento. Não, Jeová tomou iniciativa em perguntar para Satanás. Mesmo sabendo que Satanás era quem já era, ou seja, um opositor, alguém que estava em oposição a Jeová, ele ainda assim fez questão de perguntar para Satanás, de onde é que você veio? Ou seja, qual a origem do seu retorno para cá? O que você veio fazer? Então Satanás respondeu, eu percorri a terra, estava percorrendo a terra, estava andando por ela. Algumas pessoas, né, que estudam certas expressões idiomáticas dizem que aqui nesse contexto é como se Satanás estivesse dizendo que ele estava vindo dos territórios que lhe pertenciam, ou seja, ele estava percorrendo todo o território dele, analisando as suas terras, por assim dizer, seus domínios. E, portanto, ele estava vindo, então, dos seus domínios para o céu. E Jeová disse, observou o meu servo Jó? Ora, Jó, como que, por assim dizer, estava nesses domínios, ou seja, dessa terra da onde Satanás ele acabara de chegar, ele acabara de ver. Mas é interessante que Jó era como se fosse uma pedra no sapato de Satanás. Por quê? Porque, veja, a partir do momento que ele diz eu vim de percorrer a terra e de andar nela, é como se ele estivesse dizendo que está tudo sob meu controle, está tudo segundo o meu arranjo. Só que Jó era uma evidência de que nem todos daquela terra de onde Satanás vinha andando e percorrendo
havíamos se submetido, de fato, ao espírito de Satanás. Nem todas as pessoas, de fato, viviam segundo o espírito de Satanás. Jó era um caso, porque exatamente isso que Jeová aponta. É como se Jeová estivesse dizendo, tudo bem, mas você viu Jó, o meu servo? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é íntegro, justo, teme a Deus, rejeita o mal. Então, era como se Jeová estivesse dizendo, eu tenho um exemplar na terra que me dá base suficiente para condenar todo o resto. Então, Satanás, como fazendo jus ao seu nome, ele se opôs a essa interpretação de Deus, dizendo, tá, mas vem cá, é por nada que Jó age dessa forma? Então, ele passou a descrever aqui aquilo que ele entendia como sendo os motivos pelos quais Jó servia a Deus. Era íntegro. Ou seja, ele é abençoado, ele tem proteção, tudo dele prospera. E tudo isso acontece porque tu o protege. Ou seja, eu não consigo chegar nele. Eu não consigo fazer nada para submetê-lo a uma prova da qual, se você me permitisse, ele sim, então, através dessas provações, através dessas privações também, passaria a te amaldiçoar e deixaria de ser esse tal homem íntegro e temente a Deus. Ora, isso era um desafio para Jeová, porque nós sabemos que os anjos estavam junto de Jeová nessa ocasião. Ali diz que todos os filhos do verdadeiro Deus se apresentaram, e essa questão foi suscitada diante deles nessa assembleia, nesse congresso celestial. Satanás poderia ter sido simplesmente silenciado nesse momento por Jeová, né? Ou seja, eu não dou ouvidos para apóstatas, ou mandado expulsar ele daquela reunião. Jeová tinha esse direito, né? Ou vetar o acesso à reunião a Satanás. Mas, como diz o ditado, né, popular entre nós, quem não deve, não teme. E é assim que Jeová agiu. Jeová disse assim, pois bem, tudo o que ele tem está nas tuas mãos, só não o mate, ou seja, não estenda a sua mão contra ele mesmo. E ele diz que Satanás se retirou da presença de Jeová, ou seja, ele não perdeu tempo, né? Ele não perdeu tempo. Ele imediatamente se dirigiu para Jó. Nós vemos nos relatos abaixo que ele começou a criar uma série de circunstâncias e fenômenos e situações que acabaram resultando na destruição completa daquela família e daquela estrutura financeira que Jó havia desenvolvido. Porque os bois foram roubados, pessoas foram mortas, seus servos foram mortos, inclusive seus filhos, todos mortos numa mesma ocasião. Ou seja, isso tudo numa sequência que tornou extremamente pesada a situação para Jó, porque ele não havia se recuperado ainda de uma catástrofe e outra já estava se apresentando. Então foi uma sequência tão grande que provavelmente isso afetou Jó em todos os sentidos, não apenas financeiramente, mas psicologicamente, emocionalmente. E nós vemos que isso acabou fazendo com que Jó, mais tarde, nós vamos ver, até contraísse problemas físicos, doenças físicas, porque Jó ficou tão debilitado que até mesmo sua saúde física se deteriorou. E nós vamos ver isso. No entanto, quando Jó viu todas essas sequências de eventos se apresentarem diante dele, ele simplesmente pegou, levantou seus olhos para o céu, por assim dizer, né? Curvou-se e disse. E é interessante que eles falam. Então Jó se levantou, rasgou suas roupas e raspou a cabeça. Depois se lançou no chão e, curvando-se, disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Jeová deu, Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Ou seja, Jó, ele tinha uma consciência de que tudo aquilo que ele tinha naquela ocasião era resultado da bênção e da permissão de Deus. Portanto, se aquelas coisas todas que ele havia chegado a adquirir e ter eram bênçãos de Deus, ele sabia que aquelas coisas poderiam também ser retiradas se Jeová quisesse. Porque uma vez ele não tinha. E se ele voltasse a não ter, ele não poderia reclamar. Ou seja, ele entendia que aquilo era algo que não afetava a relação dele com Deus.
Porque ele diz que o nome de Jeová continua a ser louvado. Nasci sem nada e vou morrer sem nada. Portanto, entre uma ponta e outra de sua vida, ele entendia que o intervalo, ou seja, o espaço decorrente de seu nascimento até a sua morte, todas as coisas que ele estava usufruindo ou adquirindo eram empréstimos ou bênçãos de Deus. E que, portanto, aquilo realmente não poderia ser levado com ele para a morte. Então ele continuou fiel, como diz aqui, em tudo isso já não pecou nem acusou Deus de fazer algo errado. Ou seja, ele não atribuiu aquelas desgraças a Jeová. Nem gritou para Jeová como se Jeová tivesse sido injusto com ele. Mas vamos ver o capítulo 2 agora e entender um pouquinho mais se parou por aqui a situação. Capítulo 2 diz: Depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová e Satanás também foi no meio deles para apresentar-se perante Jeová. Então Jeová perguntou a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu a Jeová: De percorrer a terra e de andar por ela. E Jeová disse a Satanás: Você observou meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a Deus e rejeita o mal. Ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar contra ele para o destruir sem nenhum motivo. Mas Satanás disse a Jeová: Pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora levanta a mão e atinge os seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, mas não tire a vida dele. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová e atingiu Jó com furúnculos dolorosos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco para se raspar e ficou sentado entre as cinzas. Por fim, sua esposa lhe disse: Você ainda se apega à sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele lhe respondeu: Você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. 3 amigos de Jó, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, ficaram sabendo de todas as desgraças que lhe tinham acontecido e vieram, cada um do seu lugar. Eles combinaram encontrar-se para ir mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram de longe, não o reconheceram. Começaram a chorar alto e a raspar as suas roupas, e jogaram pó para cima e sobre as suas cabeças. Então se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram que a sua dor era muito grande. Então aqui, no capítulo 2, nós vemos que, mais uma vez, durante a vida de Jó, diz o seguinte: Depois disso chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová, e Satanás também foi no meio deles para apresentar-se perante Jeová. Preste atenção nesses detalhes. Eu não quero dizer com isso, tá, que existe uma sequência específica que Jeová ele faz a convocação de seus anjos para se apresentar e prestar contas diante de si. Mas parece-nos, pelo texto de Jó, né, parece-nos, eu não quero ir além das coisas que estão escritas, por isso estou me apegando ao que está aqui, mas parece-nos que realmente os anjos são convocados em um período bastante curto de tempo para se apresentar perante Jeová, porque no capítulo 1 e o versículo, como nós vimos, 6, diz que eles foram convocados a se apresentar perante Jeová. E aí aconteceu esses eventos que nós sabemos que foi desestruturação total dos bens e das economias de Jó, bem como a morte de todos seus filhos, a consequente situação de ele então se jogar ao chão e curvando-se não criticar a Jeová pela sua situação, não culpar Jeová pelo seu sofrimento. E logo em seguida, no capítulo 2, inicia dizendo que houve novamente essa reunião, houve novamente essa convocação. Então veja, é um período bastante curto, se nós formos parar para pensar. Então isso pode dar a entender que é exatamente assim que acontece sempre nos céus, ou seja, os anjos constantemente estão sendo convocados para se apresentar perante Jeová
para lhe prestar contas. Como diz aqui, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová e Satanás foi no meio deles. Então, quando chegou a vez de Satanás se apresentar, prestar contas do que ele estava fazendo, Jeová disse: de onde você veio? Então Satanás prestou contas: eu vim de percorrer a terra e andar nela. Então, no diálogo que Jeová estava tendo com Satanás, enquanto Satanás estava lhe prestando contas do que ele estava fazendo, tá? Posso ter sido também, posso inserir, né? Se inserir ali no meio daqueles que estavam ali para prestar contas a Jeová. Jeová disse: você observou meu servo Jó? Você continua vendo que ele, apesar de tudo aquilo que ele sofreu, ele continua se apegando à sua integridade? Mesmo que eu tenha submetido ele a todos esses tipos de problemas e dificuldades, ele ainda assim continua sendo fiel? Então veja, a primeira questão que Satanás colocou diante de Jeová, Jeová permitiu Satanás agir contra Jó. Mas note como Satanás realmente ele odeia o ser humano. Como ele realmente ele não mede esforços para atingir Jeová ou para tentar atingir Jeová. Por que que nós podemos dizer isso? Porque veja, o sofrimento de um ser humano nos afeta. Você, quando assiste num noticiário, quando você vê pessoalmente ou presencialmente alguém passando por uma situação onde ele perde suas economias, né? Como por exemplo em enchentes, em catástrofes, as pessoas perdem todas as suas economias, o trabalho de uma vida, suas casas, ou fica doente, né? Ou perde familiares. Isso não lhe causa dor? Isso lhe causa dor, isso lhe causa tristeza. Muitas vezes choramos diante da evidência da situação. E veja, os anjos, eles são iguais a Jeová, ou seja, eles também têm a imagem e semelhança de Deus, então eles sentem essa dor. Eles também sentem essa dor. Satanás é um anjo de Jeová, criado por Deus, porém que se desviou. Então você vê aqui nessas situações como houve uma perversão tão grande da personalidade desse anjo. Por quê? Porque para tentar atingir Jeová, ele não sente nenhum tipo de constrangimento em colocar Jó como um alvo do sofrimento e como um alvo do catastrofismo, da destruição. Ele não tem nenhum tipo de constrangimento em agir com Jó de uma forma a lhe causar dano, de lhe afligir sofrimento. Ele já tinha conseguido aqui autorização para causar toda aquela série de problemas que nós já sabemos seria suficiente para massacrar qualquer ser humano. Mas aqui, não se dando por satisfeito, ele pede ainda mais. Ou seja, ele dá a entender que o ser humano está disposto a continuar se apegando à sua integridade porque ele é egoísta. Ou seja, enquanto não atingir ele, tudo bem. Enquanto atingir o outro, o vizinho, o irmão, a irmã, o primo, tudo bem, tranquilo. Ele sobrevive, ele suporta. Agora, no momento em que a situação for na pele dele, que ele sentir na pele o problema, não, ele vai negar a Jeová. Então foi isso que Satanás disse. Interessante que quando ele fala que pele por pele o homem dará tudo que tem pela sua vida, ele não fala só de Jó, mas ele inclui toda a raça humana. O homem aqui, ele está falando da humanidade. Daí depois ele foca em Jó novamente. Agora levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará. Então, na mente de Satanás, ele imaginou que se ele conseguisse fazer com que Jeová lhe desse permissão para atingir Jó na pele, sendo capaz de quase levar Jó à morte, ou à beira da morte, Jó com certeza não suportaria aquilo e então realmente amaldiçoaria a Deus. Mostrando que Jó tinha mais interesse na sua sobrevivência do que confiança e fé em Deus. Era isso que Satanás queria provar. Então, diz a Bíblia ali que Jó disse para Satanás: vai, ele está nas tuas mãos, só não tire a vida dele. Óbvio, não tire a vida dele porque é necessário, né, que esse homem viva, porque ele não merecia naquele momento morrer, não naquela ocasião, mas sim
Jeová permitiu que ele fosse submetido a uma espécie de provação, tá? Imposta por Satanás, a fim de que ficasse provado não só diante dos anjos, mas também se estabelecesse no futuro para nós uma base e um testemunho da fidelidade de um homem que mesmo que como que abraçando a morte, por assim dizer, e perdendo todas as coisas ao seu redor, né? Filhos, bens, a estabilidade emocional, física, até mesmo os problemas que estavam se alastrando para a situação do seu casamento, já que a sua mulher também já não suportava mais, como nós vimos ali, dizendo amaldiçoa este Deus e morra. Até o seu relacionamento com a sua mulher já estava debilitado, já estava fragilizado. Tanto que ele chamou, você age como se fosse uma insensata. Ou seja, era como se Jó estivesse vendo coisas que aquela mulher não estivesse vendo. É como se ele contemplasse coisas que aquela mulher não conseguisse contemplar naquele momento. Então, aqui diz que ele entendeu que nós devemos aceitar também privações, se Deus permitir que isso aconteça. Ou seja, será que quando as coisas boas vêm da parte de Deus, ou Deus permite que as coisas boas aconteçam, nós nos alegramos e agradecemos a Deus. Mas quando Deus também permite que coisas ruins aconteçam, que elas surjam, aí a culpa é dele? Será que devemos então amaldiçoar a Deus por causa disso? Então Jó tinha essa noção. Quando ele diz aqui não aceitar também o que é mal, mal aqui na verdade é a privação de um bem. Né? O mal, na verdade, é o que nós usamos como um termo para aplicar a um bem que não é alcançado, que nos é privado. Então, o mal, na verdade, então é a privação de um bem. Então, o que ele estava dizendo é, será que também nós não devemos aceitar a privação de bens quando Deus permite isso? E ora, nós devemos sim, porque nós sabemos, nós temos de ter a compreensão de que talvez muito mais clara do que Jó na sua época, nós temos hoje muito mais claro isso, de que nós somos pecadores, nós somos descendentes de Adão e Eva. Como pecadores, nós deveríamos de estar mortos, porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós deveríamos estar mortos, mas ao contrário estamos vivos, ora, estar vivos já é um presente. Nós já podemos dizer o seguinte, que a gente já está no lucro por estar vivo. Se estivéssemos apenas vivos, nós poderíamos dizer, estamos no lucro. Estamos no lucro. Porque nós não merecemos. É presente. Então, tudo aquilo que nós pudéssemos desenvolver na nossa vida, como a conquista de bens, a produção de filhos, os relacionamentos interpessoais, tudo isso, isso são frutos que Deus permite que nós produzamos e colhamos e usufruímos. Mas se Ele também permitir que situações adversas se manifestem em nossa vida, veja, não causar, mas permitir. Então, quando essas coisas se instalarem, e esses bens que nós temos escaparem de nossas mãos, ora, nós ainda estamos no lucro. Por quê? Porque nós sabemos que deveríamos estar mortos. Então, só o fato de ainda estarmos vivos, é o caso de Jó aqui, né? Ele foi mantido vivo, já é lucro. Então, isso é algo que nós devemos ter em mente, assim como Jó tinha, não com a claridez que nós temos, mas nós ainda mais devemos ter em mente, sabendo que se coisas más, ou seja, nós sabemos que se as coisas boas que hoje usufruímos nos forem privadas, ou seja, este mal se instalar, que é a privação desses bens, ainda assim nós vamos agradecer a Jeová, porque ainda estamos vivos, ainda estamos vivos. E no momento em que nós morrermos, nós sabemos que nós estamos apenas recebendo o salário que nos é devido. Ou seja, nós somos pecadores, portanto morremos. Ao morrer, nós só recebemos aquilo que nós merecíamos desde o início. Agora, é claro que, fugindo um pouco aqui do comentário desse texto, né, nós sabemos que nós temos uma esperança por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Né? Então, nós temos a esperança de redenção e retorno. Mas os fatos são esses. Os fatos são esses. De que não importa
a situação que se instale. Nós estamos vivos e só estar vivo já é um presente da parte de Deus. É por isso que Jó deu esse comentário aqui maravilhoso. Você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal, ou seja, aceitar que se houver a privação desses bens, ainda assim Deus deve ser glorificado. Então, jamais amaldiçoado, como disse aqui essa mulher. E nós vimos que a situação, então, ela se tornou conhecida e 3 amigos de Jó, que nós vimos aqui, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, eles vieram de suas regiões específicas e combinaram se encontrar em uma coordenada específica e juntos, então, irem ter com Jó para tentar lhe trazer algum tipo de conforto, alguma solidariedade. Veja a importância realmente disso, né? Por isso que é bom ter amigos. É óbvio que, como nós vamos ver, talvez nem sempre esses amigos tenham a sabedoria necessária para lidar com a situação. Mas a demonstração de amizade fica evidente aqui, quando eles se deslocaram, tá? Eles se deslocaram de suas regiões, deixaram tudo para trás, família, as suas posses, suas responsabilidades, e foram até Jó. Eles fizeram algo bom, eles fizeram algo importantíssimo, que foi se solidarizar com a situação de Jó. E a situação de Jó era tão gravíssima, como diz aqui, que eles nem conheceram Jó. Então imagine quando você imagine alguém que você ama muito e que você sabe que aquela pessoa está passando uma situação tensa, uma situação difícil, de doença, de fragilidade física, emocional, e você chega naquela pessoa e você bate o olho naquela pessoa e se assusta. No primeiro momento, seus olhos ficam arregalados e você olha e diz, meu Deus do céu. Ou seja, você não consegue reconhecer. Você não consegue ver naquela pessoa a mesma fisionomia daquela pessoa que se conhecia, com quem você conversava. Assim era Jó. Então, provavelmente, Jó estava aqui deformado, por assim dizer, né? Com o cabelo raspado, ferida por todo o corpo, aquela situação de pus, né? De inflamação. É uma situação assim onde o cheiro provavelmente de Jó estava repulsivo, jogado ao chão, abandonado. Ele provavelmente estava extremamente depressivo, ele não cuidava mais de si, ele não tinha mais capacidade de se alimentar, então ele estava como que definhando, extremamente magro. Então nós podemos pensar que Jó realmente estava numa situação onde Satanás ele estava quase na mente dele atingindo seus objetivos, que era mostrar para Jeová que Jó ia ceder e ia acabar amaldiçoando a Deus. Como provavelmente, influenciado por esse mesmo espírito, né, a mulher dele disse, amaldiçoa a Deus e morra. Essa mulher não sabia o que estava fazendo. Estava só com pena de Jó. Estava com angústia de ver o marido dela, que ela viu ser tão bom, uma pessoa tão justa, uma pessoa tão pacífica. Aquela mulher que ali durante toda a sua vida trabalhou ao lado de Jó, esteve do lado de Jó na criação de seus filhos, na obtenção de suas posses. Ele vendo aquele homem definhando e talvez orando a Deus, buscando a Jeová, e ela olhava para aquele homem definhando e lágrimas corriam do seu rosto. Você consegue pensar nisso? Então as palavras dessa mulher talvez não fossem porque ela não acreditasse em Deus ou não amasse a Deus também, mas talvez sejam palavras de desespero. Mas sendo de desespero ou não, essas palavras poderiam influenciar Jó naquele momento a se revoltar. Então veja a importância também de nós sermos pessoas equilibradas. Por mais que seja difícil, tentarmos, através desse relato, entendermos que em situações difíceis, nós devemos tentar nos apegar à nossa fé em Deus e não influenciar através do nosso espírito negativo ou raivoso ou desequilibrado de um momento específico, influenciar outros através de nossas palavras. Porque às vezes você acorda num mau dia, numa situação difícil, e através do seu comentário você pode produzir algo, um comentário que vai afetar aquela pessoa
a perder a fé em Jeová, a perder a fé nos seus irmãos. E também tem o outro lado da questão, é o lado de que se você ouvir isso da parte de um irmão, entenda, talvez ele esteja extremamente frágil emocionalmente. Talvez ele esteja extremamente passando por situações que fogem ao seu conhecimento e que para ele esteja sendo insuportável. Então tudo isso nos ensina. Mas o caso é que Jó, ele não se deixou influenciar por aquelas palavras de sua esposa. Muito pelo contrário, ele manteve a integridade. E quando seus amigos chegaram, eles ficaram por uma semana quietos diante de Jó. Ou seja, eles não foram capazes de abrir as suas bocas durante esse período para tentar dar conselhos para Jó. Mas muito provavelmente eles se limitaram a dar ajuda física, né? Com os afazeres da casa, os afazeres do campo, ou seja, para tentar dar uma ajuda para reestruturar Jó novamente, para tentar fazer com que Jó pudesse recobrar novamente a situação que ele havia perdido. Então, durante esse período de 7 dias, eles ficaram ali em silêncio, ao lado dele, ajudando ele. E eles viram, né, que a dor de Jó era muito grande, e nós sabemos que era. Que Jó perdeu tudo o que ele tinha. Tudo o que ele tinha. Algumas pessoas sabem disso, que a própria vida, para essas pessoas que são pais e mães, o valor de suas vidas é muito menor que o valor que dão à vida de seus filhos. Tanto é que um pai ou uma mãe preferem morrer em lugar de seus filhos. No entanto, aqui nós vemos Jó vivo, presenciando toda aquela situação e sentindo falta dos seus filhos que haviam morrido. Então, a situação era tensa demais, era muito difícil de suportar. Vamos ver aqui o parágrafo 3, o capítulo 3. Foi depois disso que Jó começou a falar e a amaldiçoar o dia em que nasceu. Jó disse: desapareça o dia em que nasci, também a noite que disseram, foi concebido um homem. Que aquele dia seja escuridão, que Deus lá de cima não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele, que a mais profunda escuridão reclame para si, que uma nuvem de chuvas pare sobre ele, que as coisas que escurecem o dia o apavorem. Quanto àquela noite, que as trevas se apoderem dela, que ela não se alegre entre os dias do ano, e que nem seja incluída no número dos meses. Sim, que aquela noite se torne estéril, e nenhum grito de alegria seja ouvido nela. Que aqueles que amaldiçoam o dia a amaldiçoem. Aqueles que podem despertar o Leviatã. Que as estrelas da sua madrugada escureçam. Que ela espere em vão pela luz do dia. E que aquela noite não veja os raios do amanhecer. Pois ela não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a desgraça. Por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre? Porque houve colo para me acolher e peitos para me amamentar. Pois agora eu estaria deitado tranquilo, estaria dormindo e descansando, como os reis da terra e seus conselheiros, que construíram para si lugares que agora estão em ruínas, ou com príncipes que tinham ouro cujas casas estavam cheias de prata. Ou por que não me tornei como um aborto que passou despercebido, como crianças que nunca viram a luz? Na morte termina a agitação dos maus. Ali descansam os que estão exaustos. Ali os prisioneiros estão juntos em paz. Não ouvem a voz de ninguém, os obrigando a trabalhar. Ali o pequeno e o grande são iguais. E o escravo está livre do seu senhor, porque ele dá a luz a quem está sofrendo, e a vida aos que estão amargurados. Por que eles anseiam pela morte, mas ela não vem? Procuram por ela mais do que por tesouros escondidos. Eles se alegram muito. Ficam felizes quando acham a sepultura. Por que ele dá a luz a um homem que não encontra seu caminho, visto que Deus o cercou de todos os lados? Pois em vez de comer, eu suspiro. Em meus gemidos se derramam como água. Pois o que me apavorava me atingiu, e o que eu temia me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, nem descanso. As dificuldades não param de vir. Então, meu irmão, quando nós lemos essa passagem, é muito difícil não sentir um pouquinho, né, do que Jó sentiu. É claro que eu não estou falando da sensação literal daquilo que Jó passava, mas de sentir ou de imaginar o que Jó estava passando. Uma situação muito difícil, uma situação terrível, uma situação que todos nós, cada um de nós diz, eu nunca quero passar por isso.
Aqui diz que depois desse período, Jó começou a amaldiçoar o dia em que nasceu. Ou seja, o que Jó estava falando, em outras palavras, aqui é que é como se ele estivesse dizendo: eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui, eu não queria que isso tivesse acontecido. Ou seja, tudo que eu estou passando, eu só estou passando porque eu nasci. Se eu não tivesse nascido, nada disso teria acontecido. Então, por que eu nasci? Por que eu vim à existência? Porque, porque quando eu estava sendo concebido no ventre, não aconteceu algum erro e eu teria sido abortado e nada disso teria acontecido. Exatamente isso que está dizendo aqui. Como ele diz aqui, por que não nasci, não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre? É muito fácil entendermos a situação de Jó. Muitos talvez, né, poderiam criticar as palavras de Jó, mas veja, Jeová quis que essas palavras estivessem aqui. Jeová quis que a situação de Jó fosse expressa em palavras para que eu e você pudéssemos entender o quanto o sofrimento realmente causa dor. Como ele diz, ou por que não me tornei um aborto que passou despercebido, como crianças que nunca viram a luz? Essas palavras demonstram o quanto uma situação difícil na vida dos seres humanos podem fazer com que eles percam a alegria de viver. Era assim que Jó estava. Jó havia perdido a alegria de viver. Era como se ele estivesse dizendo: a partir de agora eu não tenho motivos para viver. Eu não tenho mais pelo qual lutar. Eu não tenho motivos mais pelos quais lutar. Então é isso. É uma série de palavras que ele diz aqui mostram esse sentido. Por exemplo, é interessante essa passagem onde Jó fala o seguinte. Veja bem. Daqui nós podemos tirar outros ensinamentos também, que são bem interessantes. Aqui no versículo 17 diz: na morte termina até a agitação dos maus. Então nos mostra que realmente a morte é o fim de tudo. A morte, ela cessa qualquer atividade, seja dos bons e dos maus. Como diz aqui, na morte termina até a agitação dos maus. Ali descansam os que estão exaustos. Ou seja, aquelas pessoas que estão cheias de sofrimento, na morte descansam. Outra coisa bastante interessante é no versículo 21, veja o que diz. Porque eles anseiam pela morte, mas ela não vem. Então veja, lá no livro de Apocalipse, nós temos uma passagem onde diz que naquele dia os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Olha, muito parecido com o que diz aqui, ó. Porque eles anseiam pela morte, mas ela não vem. Isso nos mostra que no final dos tempos, ou nos últimos dias da raça humana, da humanidade, né? Nos últimos dias desse sistema de coisas, nós teríamos situações tão aflitivas, semelhantes às que Jó passou, que as pessoas gostariam de morrer. As pessoas gostariam de morrer para deixar de sofrer. Ora, isso é algo que realmente está de acordo com o que nós presenciamos hoje em dia. O número de pessoas que atentam contra a própria vida tem crescido muito. E muitas pessoas hoje, elas não cometem o suicídio, mas cogitam ele. Ou seja, elas não levam a cabo o tirar suas vidas, a ação de tirar as suas vidas. Mas na sua mente sempre paira essa ideia. Ou seja, a morte flerta com essas pessoas. No sentido de que elas muitas vezes cogitam a possibilidade de tirar suas próprias vidas. Planejam formas, pensam em como seria melhor. E veja, é exatamente isso. Eles anseiam pela morte. Mas a morte não vem, ou seja, essa morte, ela pelos meios naturais, ela não chega dessa forma. Então, isso mostra que a angústia do ser humano seria tamanha, tal como a de Jó.
E é isso que nós estamos presenciando hoje. A Bíblia fala que no final dos tempos haveriam tempos críticos difíceis de manejar. Então, tal como aconteceu com Jó, nós sabemos que isso vai se intensificar quando se aproximar dos últimos dias desse sistema de coisas. As pessoas, elas irão ter um desejo intenso de morrer, porque elas vão querer paz, elas vão querer ter tranquilidade, elas não estarão mais suportando as circunstâncias adversas que estarão se passando. E o que é isso? O que é isso? É o que nós lemos lá adiante. Aqui em cima, quando Satanás disse: pele por pele, o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Ou seja, a humanidade estará passando por essa situação no qual ela estará sendo posta à prova para ver se o amor dela por Deus é maior do que o amor dela por si. E Jó, ele foi o modelo que Jeová usou, né? Ele foi o meio pelo qual Jeová usou e estabeleceu uma base para mostrar que é difícil, sim, mas é possível passar pela situação. É possível passar por essa situação mais desgraçada possível e ainda assim manter a integridade e a fé em Jeová. Não está falando aqui de sermos perfeitos, mas está falando aqui de sermos persistentes e não desistirmos da fé, não desistirmos da vida, mas colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, tendo essa mesma mensagem que Jó teve aqui, quando ele disse para sua mulher, no finalzinho do capítulo 2, veja o que ele disse: você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mal, ou seja, a privação dos bens? E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, ou seja, em tudo que ele havia agido, falado, pensado, ele não pecou com os seus lábios. Então, é uma questão daquilo que sai da nossa boca. Não é nenhuma questão daquilo que paira na nossa mente, das nossas aflições mental, mas daquilo que a gente deixa sair dos nossos lábios em forma de palavras. Então, isso aqui cria para nós um precedente para que nós pensemos sempre em como nós estamos diante de Jeová hoje. Se hoje temos coisas boas, se temos as nossas posses, se temos uma certa prosperidade, se temos família, se temos uma saúde relativa, e nós estamos servindo a Jeová, a pergunta que fica é: e quando eu perder essas coisas? E quando acontecer dessas coisas sumirem de diante de mim? Certamente que Jeová tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos como Jó. Nos ajude a agirmos como Jó através do seu Espírito. Para que quando isso acontecer, possamos também nos lembrar de que nu saímos do ventre de nossa mãe e nu iremos partir. E então, diante de tudo isso, continue sendo glorificado Jeová. Então, que isso fique como uma forma de reflexão para nós nessa leitura dessa semana, esses comentários que foram colocados aqui diante de você, e que você possa contribuir também com os seus próprios comentários no vídeo abaixo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a continuação do livro Seja Feliz para Sempre é o estudo 59, Enfrente a Perseguição com Coragem, e o ponto é o 6. Nós vamos analisar hoje aqui, conforme a programação para o nosso estudo, constando na lição 59, ponto 6, nós vamos ver também resumo e revisão, e tente o seguinte. Ok? Então, vamos iniciar com o 6 que diz: Jeová vai ajudar você a perseverar. As testemunhas de Jeová de várias cidades e culturas continuam servindo lealmente a Jeová mesmo quando são perseguidas. Para ver o que ajudou esses irmãos, assistam ao vídeo. Depois conversem sobre o ponto a seguir. Então, nós vamos assistir aqui ao vídeo e você também, na sua casa, você pode assistir ao vídeo. Eu fiquei preso por 1 ano e 3 meses, porque eu não quis violar a minha neutralidade cristã. Eu fiquei em uma cela só com criminosos.
Eu estava em casa, sentado, a minha família toda tinha sido presa. Eles queimaram as aldeias. Tínhamos que sair para o mato. Então, nesse caso, era difícil porque tínhamos um bebê. A polícia veio, apontou as armas pra gente e nos algemou. Eles vasculharam, levaram tudo da nossa casa e nos enviaram para o centro de detenção. E foi ali que ficamos presos. Foi levado à cadeia, ficaram sozinhos, assustados. Mas confiava em Jeová que Ele pode me proteger só. Naquele tempo, o que me ajudou foi saber que Jeová me dava forças e estava comigo. Todo dia, eu lembrava dos textos que eu conhecia. Essa era a primeira coisa que eu fazia de manhã. Por isso, apesar de eu não ter a Bíblia, em nenhum momento eu fiquei desanimado ou fraco na fé. Nos momentos difíceis com o bebê, nós sempre orávamos a Jeová. Vi Jeová como meu pai, uma pessoa real para mim. Então parece que eu ouvia a voz de Jeová quando fiz a oração. De que minha filha não se preocupa, estou contigo. E assim não voltei para trás, fiquei firme. Se eu tivesse dado mais valor a mim mesmo, à minha liberdade, à minha saúde ou aos bens materiais do que a Jeová, provavelmente eu não teria escolhido servir a Ele. Mas por eu amar a Jeová mais do que todas essas coisas, escolhi servir a Ele, mesmo que eu tivesse que ficar um tempo na prisão. Agora eu posso servir a Jeová com liberdade e ir às reuniões e à pregação com a minha família. Eu senti que a mão de Jeová estava comigo, aquele medo desapareceu. Quem me deu muita força foi Jeová. Se amar a Jeová, o amor não tem medo. O amor expulsa o medo. Posso dizer que minha vida é gratificante e feliz. E, para falar a verdade, eu tive muitos momentos de alegria em toda a minha vida. Sabe, sinto que manter Jeová sempre na minha frente foi isso que me ajudou. Sei que os irmãos e irmãs que fazem isso vão ser muito abençoados por Jeová também. Saber que Jeová nunca esquece da lealdade que mostramos agora e que, no futuro, nós vamos viver num belo paraíso, me faz ver o amor dele, vencer os meus medos e querer servi-lo para sempre. Bom, no vídeo, o que ajudou aqueles irmãos a perseverar? Bom, nós vimos que foi fundamental para aqueles irmãos, conforme nós vimos, e nós colocamos aqui a resposta, que eles meditavam na atuação de Jeová. Ou seja, eles lembravam do passado, como Jeová agia em circunstâncias similares a essas que eles estavam passando. Isso foi fundamental, porque fornecia, assim, as bases pelas quais eles poderiam ter fé que Jeová estava ali diante deles, observando. Por exemplo, um irmão disse que lembrar de textos bíblicos, ou as promessas bíblicas, foi fundamental para que eles pudessem perseverar. Isso é bastante interessante, porque, na verdade, quando nós nos lembramos da forma como Jeová agiu no passado, em relação a esses eventos que incluíam a perseguição ou provações, Jeová estava vendo, Jeová estava atento. Por exemplo, no estudo, na leitura dessa semana, nós vimos o caso de Jó, onde Jó estava sendo perseguido por Satanás. Ele não sabia disso, mas ele estava sendo alvo de constantes ataques por parte de Satanás. E nós vimos no relato que Jeová estava muito bem a par do que estava acontecendo. Da perspectiva de Jó e de outras pessoas aqui na Terra, talvez parecesse como se Jeová não estivesse vendo aquilo. Ou seja, como se Jeová tivesse fechado os olhos, como se Jeová tivesse abandonado Jó. Mas não é o caso. Como nós vimos, Jeová sabia de tudo a todo momento e estava constantemente acompanhando a situação. Até mesmo permitindo que Satanás colocasse Jó à prova, mas estabelecendo limites muito claros e fixos, até o ponto onde ele sabia que Jó poderia suportar, ou seja, onde não afetaria a vida de Jó, não afetaria a saúde
vital de Jó, levando ele à morte, tanto que Jeová estabeleceu limites. Então, lembrar dessas promessas, aqui o caso de Jó é uma delas, mas existem várias outras, ajudou esses irmãos a perseverarem. Enquanto estavam sendo também perseguidos, presos, ou passando por esse tipo de perseguição descrita, eles continuassem firmes, porque eles olhavam para o depois, eles tinham a esperança de que aquela situação mudaria, de que Jeová responderia a seu tempo. Veja, nenhum deles foi poupado das situações, mas eles tiveram fé de que as suas circunstâncias iriam mudar e que Jeová os iria proteger independente do que acontecesse até o fim. E foi isso que aconteceu. Nós vimos também que a oração para esses irmãos foi fundamental, até mesmo para que aquela angústia, aquela sensação de medo que inicialmente se instala durante a perseguição, ela sumisse, né? Ou seja, a paz de Deus, ela se instalasse. Veja só o que diz aqui esses textos, por exemplo, de Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou aflição, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quer dizer, isso é uma pergunta que o apóstolo Paulo estava fazendo, que visava mostrar ao cristão que, na verdade, se tivermos realmente amor por Cristo, nada nos separará dele. Não importa se vier a tribulação, porque elas vão vir. Não importa se virá situações aflitivas, perseguição, se vamos passar fome. Ou seja, algumas pessoas pensam, como assim você está servindo a Deus e ainda assim é uma pessoa que passa por necessidades como fome ou estado de nudez? Mas é exatamente o que isso está dizendo aqui. Fome, nudez, perigo ou espada, será que se essas coisas se manifestarem, elas nos separarão de Deus? A resposta óbvia é não. Também o versículo 37 até o 39 diz: pelo contrário, todas essas coisas saímos completamente vitoriosos, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, em outras palavras, ele estava dizendo que nada separaria os cristãos que amam a Deus, que amam a Jesus, desse relacionamento que eles tinham. Nada, nem uma criação. Então, isso nos mostra que se nós tivermos essa mesma atitude de Paulo e tivermos a mesma atitude que esses irmãos aqui, que são contemporâneos de todos nós vamos com certeza sobrevivermos a essa tribulação, a perseguição, vamos sobreviver e permanecer com coragem em perseverança. Filipenses 4,13 diz que para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Ou seja, Deus é aquele que nos fornece as condições para suportarmos diversas privações e provações. Não é que nós tenhamos esse poder, não. Mas porque temos fé em Deus e meditamos na sua promessa, meditamos na sua atuação no passado, e com base nisso, isso serve de âncora, ou nos serve de coluna de sustentação, a fim de perseverarmos. Então, como esse texto fortalece sua confiança de que é possível enfrentar qualquer provação? Então, nós já comentamos os textos. Você pode especificamente pegar um e ampliar, dizendo, no seu caso, como ele fortalece a sua confiança. Faça isso, tanto na congregação, você pode também fazer isso aqui nos comentários do vídeo. Como esses textos específicos, você pode escolher um e comentar. Ele fortalece a sua confiança de que é possível enfrentar qualquer provação. O que você entende desses textos para você? Vamos ler Mateus 5, 10 ao 12, diz o seguinte: felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes são vocês quando as pessoas os insultam e perseguem e, mentindo, dizem todo tipo de coisas más contra vocês por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vocês. Então veja, aqui Jesus disse que
nós deveríamos ser felizes, os cristãos deveriam ser felizes se forem perseguidos por causa da justiça, ou seja, por estarem fazendo o que é certo. Alguns talvez se perguntem, será que é possível ser perseguido por se estar fazendo a coisa certa? Com certeza. O caso de Jesus é emblemático. Não só de Jesus, mas de muitos cristãos no primeiro século. Então, às vezes as pessoas poderão agir contra nós achando e crendo sinceramente até de que estão fazendo a coisa certa. Mas pela ignorância, ou por desconhecerem a verdade de Deus, ou por muitas vezes não abrirem o seu coração para o raciocínio e o diálogo, eles acabam fazendo isso. Mas se vocês estiverem fazendo as coisas certas e sofrerem perseguição, Jesus diz felizes, ou seja, bem-aventurados. E se essas pessoas até mesmo insultarem vocês, perseguirem, mentirem contra vocês, por causa de vocês estarem fazendo isso, que é o certo, fiquem cheios de alegria, porque no passado isso já foi feito com outras pessoas. Ou seja, é infelizmente uma das situações que vai aparecer para o cristão, que vai surgir na vida do cristão, a perseguição, a mentira contra eles. Então não é algo que você deve se espantar quando começar a ocorrer com você, com a sua forma de adoração. Porque o próprio Jesus disse que isso aconteceu e aconteceria de novo. Vocês deveriam ficar como? Tristes? Desanimados? Muito pelo contrário. Aqui diz que vocês deveriam ficar felizes. Não porque os cristãos são masoquistas e gostam de sofrer, não. Mas essa felicidade, ela vem de uma situação psicológica, interna, no seu coração, no seu íntimo. Porque você compreende que por mais que a situação seja dolorosa, ela te traz felicidade no íntimo, porque você sabe que os resultados finais daquela situação, elas vão resultar em benefício para você. E não só para você, mas para todos aqueles que junto de você perseverarem. Veja que milhões de servos de Jeová conseguiram enfrentar a oposição. Você também pode. Obviamente, você também pode, porque cada um destes que estão aqui nesse desenho, nesse quadro, são seres humanos iguais a você. Pessoas que também têm as mesmas dificuldades, os mesmos padecimentos, e elas perseveraram. Se elas conseguiram, você também consegue. Não é algo impossível para você. Algumas pessoas dizem, eu não conseguiria suportar perseguição. Que textos poderiam ajudar essa pessoa a ter coragem que ela precisa? Então veja, algumas pessoas realmente podem falar isso quando estiverem estudando com você, ou você mesmo pode estar pensando nisso. Olha, eu acho que quando chegar essa situação eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Então quais textos nós poderíamos usar? Bom, nós lemos alguns textos antes ali que mostram isso, né? Por exemplo, aqui no nosso estudo que a gente fez essa semana, né, semana passada, existem várias passagens bíblicas que mostram os cristãos perseverando. E nós mostramos aqui também algumas passagens, como a de Romanos, nesse último estudo, né, como, por exemplo, aqui, para todas as coisas tenho forças graças àquele que me dá poder. Ou seja, mostrando que quando chegar o momento, Jeová lhe dará força, Jeová lhe dará poder. Então, por mais que você pense que não conseguirá suportar, pode ter certeza, Deus lhe dará as condições no momento de suportar. Então, basta que você siga todas essas orientações que lhe foi dado. Ou seja, continue meditando na atuação de Jeová lá no passado, como ele agiu. Continue orando a Jeová. E continue também, como nos foi mostrado aqui, lembrando de como Jeová agiu em determinados momentos. Ou seja, ele estava vendo a situação. Por mais que da perspectiva daqueles que estavam aqui na terra, passando pela situação, parecesse que Jeová não estava vendo. Jeová acompanhava tudo. Então, se você estiver passando por uma situação assim, ou quando passar por uma situação assim, tenha certeza, Jeová está observando. Ali é o momento onde você vai escrever o seu nome no livro da vida. É nesse momento que a coragem lhe será dada. E você vai selar no seu coração, no seu espírito, a determinação de ir até o fim na resolução que você estabeleceu diante de Jeová, de não se mover da sua integridade.
Resumo: Jeová dá muito valor aos nossos esforços de servir a Ele, apesar de perseguição. Com a ajuda dele, nós podemos perseverar. Então, nesse resumo é exatamente isso. Resumo do estudo, resumo desse material. Jeová dá valor aos nossos esforços. Ele realmente dá valor ao que você faz. Veja, ninguém é perfeito. Ninguém consegue estar à altura da expectativa de Jeová. Nenhum ser humano, porque todos somos pecadores. Mas Jeová, ele vê os nossos esforços. Ele vê aquilo que nós podemos fazer e se estamos fazendo aquilo que podemos fazer. Então, se nós estivermos sendo perseguidos, nós podemos ter certeza de que existe algo que nós podemos fazer. Existe algo que está no nosso poder realizar. Aquelas coisas que não estão dentro do nosso raio de ação, que nós não temos condições de fazer, deixe para Jeová. É isso que você entrega nas mãos dele e isso ele faz. E lembre-se, é com a ajuda dele que nós podemos perseverar. Sempre tenha isso em mente. Não é a sua capacidade, não é o seu poder, não é o seu conhecimento. Todos esses fatores são contribuintes, mas é Jeová que deve ser a sua confiança. Ele lhe dará ajuda. Ele quem lhe dará Espírito Santo, ou seja, um espírito de santidade, a fim de que você, cada vez mais, à medida que se afunila a perseguição e as condições difíceis, você se purifique ainda mais. Você se santifique ainda mais no Espírito. Vamos fazer uma breve revisão? Por que os cristãos devem esperar perseguição? Bom, nós vimos aqui que todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. Jesus, então, foi perseguido, e conforme o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Timóteo 3,12, os que quiserem ter uma devoção a Deus, viver uma vida assim, tal como Jesus viveu, e aqui Paulo foi um dos que viveu também, e assim os apóstolos e tantos outros mais, também serão perseguidos. Então não é aqui que seja uma possibilidade, não, é uma afirmativa. Eles devem esperar serem perseguidos porque isso foi algo que já foi profetizado. Foi dito que os cristãos passariam por esse tipo de perseguição se realmente quisessem viver uma vida, como diz aqui, de devoção a Deus. Agora, a outra pergunta é: o que você pode fazer agora para se preparar para a perseguição? Voltando para cima, né? O que você pode fazer? Bom, nós já vimos algumas coisas. Orar, desenvolver esse relacionamento com Deus, essa comunicação com Jeová. Você deve mostrar através de suas ações que crê que Jeová está lhe observando. Talvez a resposta não venha imediatamente da parte de Jeová, ou você não a perceba imediatamente, mas lembre-se, Ele está vendo tudo. Então ore, fale com seu Pai Celestial. Outra coisa é ler a Bíblia. Ler, estudar a Bíblia, conhecer os relatos da Bíblia vão lhe auxiliar, vão ampliar a sua compreensão de que a maior parte dos servos de Jeová na Bíblia tiveram situações aflitivas, passaram por dificuldades, foram perseguidos, alguns até mesmo morreram devido a essa perseguição. Mas isso vai mostrar e vai deixar muito claro na sua mente que não importa o que aconteça, Jeová está vendo e Jeová vai lhe dar a devida recompensa no tempo certo. Assistir às reuniões é algo importantíssimo também, porque à medida que você estiver se reunindo com os seus irmãos, você passará a ter mais confiança nos seus irmãos pelo relacionamento que foi construído, tá? E isso é importantíssimo em época de perseguição, a confiança. E também você vai estimular os seus irmãos através da sua presença, dos seus comentários. Tudo isso são coisas que nos ajudam, porque como um corpo, né? Como um corpo, se ele está unificado, ele trabalha em conjunto para a sua autopreservação. O corpo trabalha para a sua autopreservação. Um membro do corpo isolado dos outros, ele é um membro amputado. Ele apodrece, né? E acaba sendo desperdiçado, ou seja, jogado fora. Ou seja, ninguém quer ser um membro amputado. Ninguém quer agir como um membro amputado. Então, assistir às reuniões é não somente se achar membro desse corpo de cristãos, mas é ser membro,
é fazer parte ativa. Participar na pregação também é fundamental, porque a própria pregação de casa em casa, ou testemunho informal, ou seja lá em qual das esferas que você faça o seu trabalho, te coloca face a face com outras pessoas, as quais te dá a oportunidade também de perder o medo, ou seja, enfrentar situações difíceis, adversas, para que você possa também, em um momento mais à frente, quando iniciar a perseguição, já estar minimamente preparado para não deixar de falar por causa do medo, por causa da vergonha, por causa da oposição. Então, tudo isso vai lhe auxiliar desde já, se você se submeter a essas condições. E tudo aquilo que talvez hoje lhe impeça nesse sentido de trabalhar de casa em casa ou na pregação, saiba, são coisas que provavelmente vão se apresentar no futuro. Então, enfrente desde agora. Enfrente desde agora para que você possa estar preparado para que quando isso se intensificar, você já tenha, então, uma espécie de expertise, conhecimento de como agir nessa situação. Outra pergunta que temos aqui na recapitulação ou na revisão é: por que você pode ter certeza de que é possível servir a Jeová apesar de perseguição? Nós podemos ter certeza, conforme nós vimos aqui, que o próprio Jesus prometeu, o apóstolo Paulo também falou sobre isso, que o poder virá da parte de Jeová. Como diz Filipenses 4,13, para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Ou seja, a sua confiança deve estar em Deus. Quando chegar o momento, saiba, tenha fé. Aqui é que entra uma questão muito importante. A fé é a convicção, tá? Convicção de algo que você não observa, mas tem base para crer naquilo. E nós temos várias passagens nas Escrituras que mostram que servos de Jeová do passado, iguais a nós, em momentos de aflição e perseguição, perseveraram. E temos hoje também exemplos modernos disso. Essas pessoas, elas não se achavam inabaláveis, indestrutíveis, não. Elas também tinham esse mesmo tipo de medo, receio, como apareceu ali no vídeo, alguns irmãos falando disso. Mas, no momento certo, pela fé, eles conseguiram adquirir, porque, como diz aqui, aquele que me dá poder, ou seja, o Espírito de Deus foi dado a essas pessoas. Então, continue mantendo a sua relação com Jeová, estabeleça metas de orar sempre, estudar e ler a Bíblia, meditar sobre a atuação de Jeová, e com certeza, quando chegar nesses momentos, Jeová lhe dará o poder, Jeová lhe dará o seu Espírito. E é por isso que você pode ter certeza, porque você não está se alicerçando naquilo que é seu poder, mas estará se alicerçando naquilo que virá de Deus, ou seja, o poder de Jeová. Então, que isso fique claro para você. Então, tente o seguinte: pergunte ao irmão na congregação: alguém já tentou fazer você desistir de servir a Jeová? Como você lidou com isso? Tá? Ou outras ideias similares. Tente isso. Pergunte a alguém da sua família, pergunte a seu filho, sua filha, enfim, se você já não conversou sobre isso, é uma boa oportunidade. Ou você também pode trazer exemplos disso nos comentários aqui abaixo. Alguém já tentou fazer você desistir de servir a Jeová? Quais foram os argumentos utilizados? O que essa pessoa tentou fazer? Como é que você lidou com essa situação, principalmente porque talvez essa pessoa seja alguém da sua família, como nós vimos lá acima, e nós não queremos magoar ninguém da nossa família, mas como você lidou? Como você fez para estabelecer esse equilíbrio entre não desejar magoar ou fazer com que aquela pessoa e da sua família se decepcione ou fique triste com você, mas ao mesmo tempo também não querer decepcionar a Jeová, o seu modo de adoração, que é aquilo que você acredita estar certo. Isso com certeza servirá de apoio e até mesmo como uma forma de edificação para os seus irmãos, ao lerem e verem o seu relato, o seu testemunho. Ok? Então, aqui está o estudo que nós tivemos esta semana, né? Neste dia. O cântico que nós vamos cantar no final da nossa reunião é o cântico 129, Eu Vou Perseverar. Fica aí, então, essas sugestões de comentários, observações que foram colocadas aqui como sugestão. Esperamos que você tenha um ótimo estudo e uma ótima participação na congregação.